E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula, capítulo novo, capítulo 11, classificação dos seres vivos. Lembrando que, perdão, este capítulo ele já faz parte aí da terceira unidade, ok? Então vamos lá. No dia a dia, pessoal, é comum que nós classifiquemos as coisas, os objetos, aquilo que nós utilizamos. Por exemplo, classificar os livros num estante, classificar os pratos, talheres, copos, classificar as roupas que nós usamos num guarda-roupa, por exemplo. Numa parte eu guardo lençol, na outra eu guardo cueca, na outra eu guardo camisa, sapato, calça, enfim, é muito comum aí classificar no dia a dia os objetos e as coisas que nós usamos, beleza? Gente, por exemplo, se eu pedisse aí para que você agrupasse, que você classificasse aqui essas bolinhas de chocolate, provavelmente você iria aí classificá-las através da cor. Você iria colocar o amarelo de um lado, o azul de outro, o verde, o preto, o vermelho, laranja, enfim. Você ia usar aqui o critério cor para separar e classificar aqui esse chocolate, ok? Porém, se eu pedisse para você classificar aqui esses botões, você não iria usar mais só a cor. Você podia separar, às vezes, por cor, preto, vermelho, bege, branco, mas você também poderia classificar pelo tamanho. Então, os maiores de um lado, os menores de outro e o médio de outro. Enfim, aonde é que eu quero chegar com isso? Que você pode aqui adotar padrões diferentes para classificar coisas diferentes. Então, aqui você adotou o padrão de cor para classificar, aqui o padrão aqui de tamanho e de cor, enfim. Então, para separar, para classificar aí as coisas, nós precisamos usar padrões que são aí comportamentos e características que se repetem. Então, para classificar os seres vivos, nós também classificamos segundo padrões, ou seja, temos que classificar os seres vivos segundo as suas semelhanças e as suas diferenças. E essas semelhanças e essas diferenças nós chamamos de padrões. Então, padrões são coisas que se repetem, são semelhanças, são diferenças que se repetem aí e que se apresentam em vários tipos de seres vivos. Ou seja, são características físicas e comportamentos que se repetem. Por exemplo, todos os animais que têm mamas são animais mamíferos, ou seja, a mama é uma característica física que se repete aí em vários animais. E todo animal que possui a mama, eu vou aqui classificá-lo como mamífero, ok? Então, os padrões vão servir aí para classificar os seres vivos. Então, padrões são semelhanças e diferenças entre os seres vivos que se repetem aí em vários deles, como nós vimos, são características físicas e comportamentos, ok? E aí, seguindo, então, aqui um histórico sobre essa classificação. Tudo começou lá no século IV a.C., na Grécia Antiga, com o filósofo aí Aristóteles, que ficou conhecido como pai da zoologia e começou a classificar os seres vivos. Depois, no século XVIII, depois de Cristo, então, basicamente, muito tempo depois, veio o Linneu com um sistema aí natural de classificação. No século XIX, veio Darwin e Wallace com a ideia de evolução. Então, aqui, o evolucionismo começou a classificar os animais. E, por fim, veio no século XX a genética de Mendel. Então, o monge Mendel, que aí teve estudos com ervilhas, né? Que aí também conhecido como pai da genética, o Mendel. Ele também aí influenciou bastante nos padrões que hoje nós adotamos para classificar os seres vivos, ok? E aí, gente, nós vamos usar aqui a classificação de Linneu, que é conhecido como pai da taxonomia, gente. Então, o Linneu, ele dividiu aí os seres vivos em categorias taxonômicas ou taxos, ok? Então, taxonomia é classificação, é nomear, ok? Então, o Linneu, ele é o pai da taxonomia. Ele dividiu os seres vivos aí em taxonomias ou taxons. Professor, como assim? Em ordem decrescente, eu vou ter o reino, o filo, a classe,
a ordem, a família, o gênero e a espécie. Ou seja, os seres vivos aqui vão se classificar, segundo Linneu, nessa ordem aqui. Reino decrescente, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então essa aqui é a ordem de Linneu. Porém, alguns cientistas ainda acrescentam aqui uma ordem antes do reino, que é o domínio, ok? Mas aqui nós vamos utilizar para a aula de hoje a categoria de Linneu, que é essa aqui, ok, pessoal? E aí, as categorias. Então vamos estudar aqui cada uma delas em ordem crescente, né? Então, a espécie, o gênero, a família, a ordem, a classe, o filo e o reino. Então eu vou usar aqui essa taxonomia do Linneu, que é um cientista. Então bora lá. Espécie. Então a espécie ela é um grupo de indivíduos que apresentam as mesmas características físicas, ok? E aí, similares e que são capazes de reproduzir e acasalar entre si, gerando descendentes férteis sem o estímulo de seres humanos. Como assim, professor? Então, uma espécie é um ser vivo que ele tem características físicas semelhantes entre si, eles podem acasalar entre si e eles podem gerar aí descendentes férteis, ok? Em condições naturais, ou seja, sem a interferência humana. Por exemplo, o gato é uma espécie. Então, uma espécie humana, uma espécie de gato, uma espécie de cachorro. Então, dois gatos da mesma espécie, eles vão ter características físicas semelhantes, eles vão acasalar entre si e vão gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes que podem ter filhos, ok? Sem a interferência humana, ou seja, isso de maneira natural. Isso é uma espécie. E aí, pessoal, espécies muito semelhantes entre si integram uma categoria maior chamada gênero. Então, espécies que são semelhantes entre si, mas não são da mesma espécie, tem aí uma categoria maior chamada gênero. Por exemplo, isso é muito comum aí nos cavalos e nos burros, ok? Nos jegues. O que vai acontecer? Então, aqui eu tenho uma espécie dos cavalos, né? Então, a égua e o cavalo. Quando a égua ou o cavalo, eles cruzam aí com o jegue, eu vou ter um burro ou uma mula. Burro e mula, eles não vão ser da mesma espécie dos cavalos. Eles vão ser o quê? Do mesmo gênero, ok? Então, eu vou ter o gênero Asus e o gênero Equus, ok? Então, Equus cabajos é do gênero aí da espécie de cavalos e do gênero Equus. Então, por exemplo, jegue, cavalo e égua são uma espécie. Burro e mula e jegue são outra espécie, mas eles possuem características semelhantes entre si, então eles são do mesmo gênero. Então, um cavalo ele possui características semelhantes aí a um burro, a um jegue, e aí por isso que eles são do mesmo gênero, ok? Seguindo, então, os gêneros, eles apresentam aí características semelhantes entre si, agrupados em uma categoria maior que é a família. Então, quando os gêneros, eles possuem aí características semelhantes entre si, eles são agrupados na mesma família. Por exemplo, a família dos canídeos, onde eu vou ter um cachorrinho e, por exemplo, uma raposa. Então, eles não são da mesma espécie, eles não são do mesmo gênero, mas possuem características semelhantes entre si e integram uma família, que é aí a família dos canídeos, ok? Seguindo, pessoal, as famílias, elas também podem apresentar características semelhantes entre si. E aí são agrupadas num grupo maior, que são o quê? As ordens. Por exemplo, ordem dos carnívoros. Então, todo carnívoro come carne. Então, o leão, o jacaré e o tigre, por mais que eles não sejam da mesma espécie, não sejam do mesmo gênero e não sejam da mesma família, eles possuem aí uma característica em comum que é comer carne, ou seja, eles vão pertencer aqui à mesma ordem, a ordem dos carnívoros. Seguindo, pessoal, as ordens são agrupadas em uma categoria maior chamada classe. Então aí
eu vou ter aí uma categoria maior, onde eu agrupo as ordens e vai ter o que? As classes. Já as classes vão se agrupar em uma categoria maior chamada filo, e os filos vão se agrupar em uma categoria maior chamada reinos, ok, pessoal? Então aqui, ó, seguindo mais uma vez, essa aqui é a categoria usada aí por Linneu, que é o quê? O pai da taxonomia. Então, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, para Linneu, primeiro eu vou ter a espécie, que são animais que vão apresentar aí características físicas semelhantes entre si, que conseguem acasalar, conseguem gerar descendentes férteis sem a intervenção humana. Quando as espécies elas possuem características físicas entre si, eu vou ter o que? O gênero. Então, por exemplo, o cavalo com o jegue, com o burro. Eles não são da mesma espécie, mas são do mesmo gênero, okay? Porque eles possuem aí algumas características em comum. Por exemplo, mas eles não podem cruzar e ter descendentes férteis. Então, o burro, a mula, não podem aí ter descendentes férteis, ok? E aí, quando o gênero ele apresenta características semelhantes entre si, eu agrupo em uma família. Então, a raposa e o cachorro, eles não são da mesma espécie, não são do mesmo gênero, mas são da mesma família, família dos canídeos, porque eles possuem aí características semelhantes entre si. E aí, quando uma família ela possui características semelhantes entre si, eu vou ter uma ordem. Depois da ordem, eu agrupo numa classe, num filo e, por fim, num reino. Ok? E aí, os reinos, nós vamos usar aí, nesta aula, a classificação aí que foi proposta por alguns estudiosos. Então, nós vamos usar aqui a divisão de Robert, que foi proposta em 1969 e foi modificada aí por Lynn e por Carlen em 1982. Ou seja, vamos usar aqui esses reinos propostos aí por esses cientistas. Então, segundo eles, eu vou ter aí o reino Monera, o reino Protista, o reino Plantae, o reino Fungi ou o reino Animalia. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 reinos. Então, segundo esses estudiosos aqui, eu tenho 5 reinos. O reino Monera é o reino das bactérias e das arqueobactérias. O reino Protocista ou Protista é de algas unicelulares e pluricelulares e também dos protozoários. O reino Plantae ou Metafita são todas as plantas, vegetais, desde as briófitas até as angiospermas, ok? O reino Fungi é o reino dos fungos e o reino Animalia, o reino Metazoa, é todos os animais, desde os das esponjas, ok, até os mamíferos, por exemplo, a espécie humana. Então são 5 reinos, ok? Que são esses aqui, segundo esses estudiosos. E aí eu vou ter aqui os reinos e as suas características. Nós vamos ver aí nas próximas aulas como é que funciona aqui essas características. Então todos os reinos, eles vão ter aí, pessoal, características físicas e comportamentos em comum entre eles, ok? Então o Plantae, o Animalia, o fungo, o protozoário, enfim, a gente vai ver nas próximas aulas quais são aí essas semelhanças, ok? E aí, pessoal, eu vou ter aqui uma evolução aqui dos animais. Então, quem estudou isso foi o Darwin, né? Ele propôs aqui a evolução e aí com base aqui, por exemplo, em algumas estruturas. Então, os animais, eles evoluíram aí com base em algumas estruturas. Por exemplo, lampreia, tubarão, salamandra, lagartixa, tigre e gorila. Então, a lampreia é um animal mais simples, sem muita estrutura. Aí eu vou ter o tubarão, que possui uma mandíbula. Eu vou ter aqui a salamandra, que possui pulmões. E aí a lagartixa tem a pele seca. O tigre já tem pelugem. E o macaco já tem a ausência do rabo. Isso aqui é como, por exemplo, as estruturas, elas vão aí mudando a partir da evolução dos animais. Pessoal, agora a gente vai ver a nomenclatura científica ou binominal. Então, para classificar um ser vivo, eu vou usar uma nomenclatura.
essa nomenclatura é a nomenclatura científica ou binominal. Existem aí umas regrinhas para classificar os seres vivos e para dar o seu nome. A gente vai ver aqui que regrinhas são essas. Primeira regra, os nomes científicos eles devem ser escritos em latim, que é aí uma língua culta, porém não mais usada. Essa característica evita as mudanças naturais das línguas ainda ativas, o que torna o sistema mais estável. Como assim, professor? Para classificar os seres vivos, eu vou ter que adotar um padrão. Por quê? Por exemplo, o nome de cachorro no Brasil, em Portugal, é cachorro. Então, onde se fala português, vai falar cachorro. Porém, onde se fala inglês, vai chamar de dog. E onde se fala espanhol, chama de perro. E por aí vai. Então, cada idioma vai ter um nome para os seres vivos. Então, isso acaba virando uma bagunça, porque cada lugar chama o mesmo ser vivo de alguma coisa. Então, cientificamente, foi preciso adotar um único idioma, que no caso é o latim, que é uma língua culta que não é mais usada. Ou seja, se essa língua não é mais usada, ela não vai sofrer mais variação. Porque a língua que é usada é uma língua viva, ela sofre variação. Ou seja, numa língua que é viva, que ainda é usada, ela sofre variação, ela vai se modificando. Como assim, professor? A palavra você, ela não era você. Lá no passado era vós-me-ser e foi se modificando até virar você. Isso quer dizer que as palavras, elas mudam, mas não perdem o sentido. Então pode ser que um dia a palavra cachorro, ela mude a escrita, o fonema, enfim, ela possa mudar aí, mas vai continuar se referindo ao cachorro. Então, para impedir aí que as línguas são ativas, elas modifiquem as palavras, e também para impedir que o mesmo animal, o mesmo ser vivo, tenha vários nomes em vários lugares, cientificamente o nome dele tem que ser escrito em latim, ok? Então, quando nós formos classificar os seres vivos, cientificamente, vamos adotar aqui a nomenclatura científica ou binominal, onde o nome dele tem que ser em latim, ok? A segunda regra, os nomes científicos são formados por duas palavras. Então, duas palavras. A primeira representa o gênero, ok? Também chamado de epiteto genérico. E a segunda representa o epiteto específico. Então, em resumo, nome científico da espécie é o quê? É o nome do gênero mais o epiteto específico da espécie. O epiteto específico nos permite determinar a que espécie estamos nos referindo dentro daquele gênero, ou seja, primeiro, o nome é em latim. Segundo, é composto por dois nomes. Primeiro, o gênero, depois a espécie, ok? Regra número 3. Quando escrevemos um nome científico, devemos destacá-lo do resto do texto usando itálico ou sublinhado. Este se o texto for manuscrito. Ou seja, se você for escrever o nome científico de um animal, você precisa destacar ele aí, sublinhado ou em itálico, ok? Quarto, o gênero deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Então, o gênero, a primeira letra é maiúscula e as demais é minúscula. Já o epiteto específico, ele é todo em letras maiúsculas. Então, por exemplo, o nome científico do cão doméstico, que é o nosso famoso cachorro, ele é formado pela união do nome do gênero, a qual ele pertence, o gênero Canis, com o nome específico aí da sua família, ok? Da sua espécie, que é familiares. Então, seguindo as outras regras, destaque mais o uso do correto da letra. Então, aqui eu vou ter Canis familiares. Ou seja, pessoal, o nome cachorro é um nome usual, um nome doméstico. Então, o nome cachorro, o cão doméstico. Porém, o nome científico dele vai seguir essas regras. Primeiro,
tem que ser em latim. Segundo, é composto aí por duas palavras. A primeira vai definir o gênero, a segunda o epiteto específico. Terceiro, pessoal, tem que ser sublinhado ou em negrito, ou em itálico. Por exemplo, esse texto aqui está de uma forma e aqui está o quê? Em itálico, para destacar o nome do texto. E aí, por fim, pessoal, eu preciso aí, a primeira letra aqui vai ser do gênero é maiúscula, estão vendo? E as outras são minúsculas, ok? E no epiteto específico, as demais letras são minúsculas. Ou seja, canis, então, primeira letra minúscula, canis, as demais minúsculas, e no epiteto específico, familiares. Então, esse nome aqui está em latim, é formado por duas palavras. A primeira vai definir o gênero, a segunda vai me dizer o epiteto específico. Tem que ser a primeira letra do gênero maiúscula, as demais minúsculas, do epiteto específico. Tudo é minúsculo, tudo em latim e tem que ser sublinhado ou em itálico. Então, quando você for escrever aí no caderno, você vai ter que sublinhar para destacar do restante do texto. Ou seja, o nome do cachorro, o nome científico do cachorro é o Canis familiaris, ok? Então é assim que eu vou dar o nome científico a uma espécie de um ser vivo. E aí, pessoal, essa aqui é a classificação e nome da espécie humana. Então, bora lá. Reino. Então, nós humanos somos do reino Animalia. Filo. Filo, chordata. Ok? Chordata. Classe. Mamália. Somos mamíferos. Ordem. Primates. Família. Hominídeo. Gênero. Homo. E espécie. Homo sapiens. Então, aqui é o nosso nome, nossa espécie, que é a espécie Homo sapiens. E essa aqui é a nossa classificação, com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e da nossa espécie, ok? E para finalizar, pessoal, nós temos aqui a nossa evolução. Percebam o seguinte, é muito comum falar, os seres humanos vieram do macaco. Não, pessoal, nós não viemos do macaco. Nós temos um ancestral comum do macaco. Então aqui temos os nossos primitivos. Então há milhões de anos atrás existiam aí os primitivos, as primeiras espécies, ok? E aí é como se fosse uma árvore. Então o primitivo é a semente, e aí planta, e essa árvore tem vários galhos, estão vendo? Vários galhos. Então, desses primitivos saem várias espécies e um delas é os hominídeos. Um delas aqui é os Homo sapiens, ok? Que somos nós. Então, nós não viemos do macaco, nós viemos de um ancestral comum, de um primitivo comum, que deu origem aqui a várias espécies, várias famílias, entre elas nós, ok? Então, nós aqui, nós não viemos de macaco, mas de um ancestral comum. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.